Livro de Jasher, do capítulo 51, Jacó envia filhos ao Egito para comprar alimentos. Ao capítulo 53, os filhos de Jacó novamente vão para o Egito comprar pão. Capítulo 51, Jacó envia filhos ao Egito para comprar alimentos. E Jacó ouviu que havia milho em Mitzraim, Egito, e chamou seus filhos para irem para comprar milho, pois em cima deles também a fome prevaleceu, e ele chamou a seus filhos, dizendo: Eis que ouço que há milho em Mitzraim, e todas as pessoas da terra vão lá para comprar. Agora, portanto, porque vocês mostram-se satisfeitos diante de toda a terra, vão vocês também para Mitzraim e comprem um pouco milho entre aqueles que vêm de lá, para que talvez não morramos. E os filhos de Jacó ouviram a voz de seu pai, e eles foram para Mitzraim para comprar milho. E Jacó seu pai mandou-os, dizendo: Quando vocês forem para a cidade, não entrem juntos em um portão, por causa dos habitantes da terra. E os filhos de Jacó saíram, e eles foram para Mitzraim, e os filhos de Jacó fizeram tudo como seu pai lhes tinha comandado, e Jacó não enviou Benjamim, pois ele disse: Pois algum acidente pode acontecer-lhe na estrada como com seu irmão. E 10 dos filhos de Jacó saíram. E enquanto os filhos de Jacó estavam indo no caminho, e eles se arrependeram do que tinham feito a José, e eles falavam uns dos outros, dizendo: Sabemos que nosso irmão José foi para Mitzraim e agora vamos procurá-lo para onde vamos, e se pudermos encontrá-lo vamos tomá-lo de seu mestre por um preço de resgate, e se não, pela força, ou nós morreremos por ele. E os filhos de Jacó concordaram com esta coisa, e fortaleceram-se devido a José, para livrá-lo da mão de seu mestre, e os filhos de Jacó foram para Mitzraim. E quando eles chegaram perto de Mitzraim, eles separam-se uns dos outros, e eles entraram através de 10 portões de Mitzraim, e os guardas dos portões escreveram seus nomes nesse dia, e levaram-nos a José à noite. E José leu os nomes das mãos dos guardas dos portões da cidade, e ele descobriu que seus irmãos tinham entrado nos 10 portões da cidade, e José nesse momento ordenou que devia ser proclamado em toda a terra de Mitzraim, dizendo: Vá a todos os guardas dos armazéns, fechem todos os armazéns de milho, e permitam que apenas um permaneça aberto, para que todos que venham só comprem deste. E os oficiais de José fizeram assim nesse tempo, fecharam todos os depósitos e deixaram apenas um aberto. E José deu os nomes escritos de seus irmãos àqueles que ficaram destinados de abrir o depósito, e ele lhes disse: Todo aquele que vir a te comprar milho, peça seu nome, e quando os homens desses nomes vierem diante de ti, pegue-os e envie a mim. E assim fizeram. E quando os filhos de Jacó vieram para a cidade, eles se uniram na cidade para procurar José antes de eles comprarem milho. E eles foram para os muros das meretrizes, e procuraram José nos muros das meretrizes durante 3 dias, pois eles pensaram que José viria nos muros das prostitutas, pois José era muito bonito e bem favorecido. E os filhos de Jacó procuraram José 3 dias, e eles não puderam encontrá-lo. E o homem que foi definido sobre o depósito aberto, procurou por aqueles nomes que José tinha dado a ele, e ele não os encontrou. E ele foi a José, dizendo: Estes 3 dias se passaram, e esses homens cujos nomes de que tu me deste a mim não vieram. E José mandou servos a procurar os homens em todo o Mitzraim, e trazê-los diante de José. E os servos de José foram a Mitzraim e não puderam encontrá-los, e, em seguida, foram a Goshen, e eles não estavam lá, e, em seguida, foram para a cidade de Ramsés, e não foi possível encontrá-los. E José continuou a enviar 16 agentes a buscar seus irmãos, e eles foram e espalharam-se nos 4 cantos da cidade, e 4 dos servos entraram na casa das prostitutas, e encontraram os 10 homens lá procurando seu irmão. E os 4 homens levaram-nos e os trouxeram diante dele, e eles curvaram-se diante dele, e José estava sentado no seu trono em seu templo, vestido com roupa principesca, e na sua cabeça estava uma grande coroa de ouro, e todos os valentes estavam sentados em torno dele. E os filhos de Jacó viram José, sua figura e a beleza e a dignidade do semblante parecia maravilhoso em seus olhos, e eles curvaram-se a ele no chão. E José viu seus irmãos e ele conheceu-os, mas eles não o conheceram, pois José era muito grande em seus olhos, portanto eles não o conheceram. E José falou a eles dizendo: De onde provém vós? E todos eles responderam:
teus servos vieram da terra de Canaã para comprar milho, pois a fome prevalece em toda a terra, e teus servos ouviram que havia milho em Mitzraim, pois viemos juntos com outros para comprar milho para nosso apoio. E José responderam-lhes, dizendo: se vocês vieram a comprar como vocês dizem, porque vocês vieram através de 10 portões da cidade. Vocês só podem ter vindo para espiar a terra. E todos juntos eles responderam a José e disseram: não, meu senhor, temos razão, teus servos não são espiões, mas viemos para comprar milho, pois teus servos são todos irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã, e nosso pai nos ordenou, dizendo: quando vocês chegaram na cidade, não entrem juntos em um portão, por causa dos habitantes da terra. E José novamente respondeu-lhes e disse: isso é a coisa que eu falei a vocês, vocês vieram para espiar a terra, por conseguinte, todos vocês vieram dos 10 portões da cidade. Vocês vieram para ver a nudez da terra. Certamente cada um que vem comprar milho vão em seu caminho, e vocês já estão há 3 dias na terra, e o que vocês faziam nos muros das prostitutas onde vocês ficaram todos estes 3 dias? Certamente espiões fazem estas coisas. E eles disseram a José: seja isto longe de nosso senhor falar assim, pois somos 12 irmãos, filhos de nosso pai Jacó, na terra de Canaã, filho de Isaac, filho de Abraão, o hebreu, e eis que o mais jovem está com nosso pai neste dia, na terra de Canaã, e um já não é mais, pois ele foi perdido de nós, e nós pensamos que talvez ele pudesse estar nesta terra, então o procuramos em toda a terra, e fomos inclusive à casa de prostitutas para procurá-lo lá. E José disse-lhes: e vocês procuraram-no por toda a terra, e só permaneceu Mitzraim para que vocês pudessem procurá-lo aqui. E o que também seu irmão iria fazer nas casas das meretrizes, embora ele estivesse em Mitzraim? Vocês não disseram, que são os filhos de Isaac, filho de Abraão, e o que então os filhos de Isaac fariam nas casas de prostitutas? E disseram-lhe: porque ouvimos que ismaelitas roubaram ele de nós, e foi dito que eles venderam-no em Mitzraim, e teu servo, nosso irmão, é muito bonito e bem favorecido, então pensamos que ele estaria certamente nas casas de prostitutas, por conseguinte, teus servos foram lá para procurá-lo, e dar o resgate por ele. E José ainda responderam-lhes, dizendo: certamente falam falsamente e proferem mentiras, para dizer de vos que sois filhos de Abraão. Como Faraó vive, vocês são espiões, portanto vocês foram para as casas de prostitutas, onde vocês não pudessem ser conhecidos. E José disse-lhes: e agora se vocês acharem ele seu mestre e requerer de vocês um alto preço, vocês dariam para ele. E eles disseram: isto lhe será dado. E ele disse-lhes: e se seu mestre não concordar em entregar-lhe por um alto preço, o que vocês vão fazer-lhe por sua causa? E eles responderam-lhe, dizendo: se ele não entregá-lo, nós vamos matá-lo e tomar nosso irmão e iremos embora. E José disse-lhes: é isto que tenho dito de vocês. São espiões, e vieram para matar os habitantes da terra, pois ouvimos que 2 de seus irmãos mataram todos os habitantes de Sechem, Siquém, na terra de Canaã, devido à sua irmã, e vocês agora vieram fazer semelhante em Mitzraim por causa de seu irmão. Só assim saberei que vocês são homens verdadeiros. Se vocês enviarem para casa um de entre vocês, para buscar seu irmão mais, e trazê-lo aqui, para mim fazendo essa coisa, vou saber que vocês estão certos. E José chamou 70 homens poderosos, e disse-lhes: peguem estes homens e leve-os para o confinamento. E os valentes levaram os 10 homens, ele segurou-os e colocaram-nos em confinamento, e eles ficaram no confinamento 3 dias. E no 3º dia José os tirou do confinamento, e ele disse-lhes: façam isto por si mesmos, se forem homens verdadeiros, para que vocês possam viver. Um dos vossos irmãos ficará confinado enquanto vocês vão levar para casa o milho para seu lar na terra de Canaã, e buscar o seu irmão mais jovem e trazê-lo aqui para mim, para que eu possa saber que vocês são verdadeiros homens ao fazerem isto. E José afastou-se deles e veio à câmara, e chorou um grande pranto, pois ficou com pena deles, e lavou o rosto e voltou a eles. E ele pegou Xamiú, Simeão, e mandou-lhe ser preso, mas Simeão não estava disposto a fazer isso, ele era um homem muito poderoso, e eles não podiam prendê-lo.
E José chamou seus homens poderosos, e 70 homens valentes vieram diante dele com espadas desembainhadas em suas mãos, e os filhos de Jacó ficaram aterrorizados com eles. E José disse-lhes: peguem este homem e coloquem-no na prisão, até que seus irmãos voltem. E os homens valentes de José apressaram-se e eles todos se deitaram em cima de Simeão para amarrá-lo, e Simeão deu um grito alto e terrível, e o grito foi ouvido à distância. E todos os homens valentes de José ficaram apavorados ao som do grito, e todos caíram sobre seus rostos, e ficaram com muito medo e fugiram. E todos os homens que estavam com José fugiram, pois ficaram com muito medo por suas vidas, e apenas José e Manassés seu filho lá permaneceram, e José e Manassés viram a força de Simeão, e ele ficou extremamente encolerizado. E Manassés o filho de José atacou Simeão, e Manassés acertou um golpe forte em Simeão, com o punho na parte de trás do seu pescoço, e Simeão foi atiçado em sua fúria. E Manassés segurou Simeão, e ele segurou violentamente, e ele prendeu-o e o trouxe para a casa de confinamento, e todos os filhos de Jacó ficaram espantados com o ato do jovem. E Simeão disse a seus irmãos: nenhum de vocês devem dizer que fui dominado por um mitri egípcio, mas que fui dominado por um da casa de meu pai. E após isso José ordenou aos que foram definidos sobre o armazém, que enchessem seus sacos com milho, tanto quanto eles pudessem carregar, e para restaurar o dinheiro de cada homem em seu saco, e dar-lhes a provisão para a estrada, e assim fizeram a eles. E José ordenou-lhes, dizendo: tomem cuidado para não transgredir meu pedido, e tragam seu irmão com eu lhes disse, e quando vocês trouxerem seu irmão a mim, então eu saberei que vocês são verdadeiros homens, e vocês poderão trafegar na terra, e vou restaurar a você seu irmão, e vocês poderão retornar em paz a seu pai. E eles todos responderam: conforme o nosso Senhor fala, assim nós faremos. E eles curvaram-se no chão. E cada homem colocou seu milho em seu burro, e saíram para ir para a terra de Canaã para seu pai. E eles foram descansar, e Levi abriu seu saco para dar provisões ao seu burro, e ele olhou, e eis que o seu dinheiro em todo peso estava no seu saco. E o homem ficou com muito medo, e ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e está no saco. E os homens ficaram com muito medo, e eles disseram: o que é isto que Deus fez para nós? E todos disseram: e onde está a bondade do Senhor para com nossos pais, com Abraão, Isaque e Jacó, por Deus ter neste dia nos entregando nas mãos do rei de Mitzraim para inventar contra nós? E Judá disse: certamente somos culpados pecadores diante de Deus nosso Criador em ter vendido nosso irmão, nossa própria carne, e ainda assim vocês dizem: onde está a bondade de Deus para com nossos pais? E Ruben disse-lhes: eu não disse a vocês, não pequem contra o rapaz, e vocês não me ouviram. Agora, Deus o está requerendo de nós, e como vocês ousam dizer, onde está a bondade de Deus para com nossos pais, enquanto vocês pecam contra ele? E eles ficaram durante a noite naquele lugar, e levantaram-se no início da manhã, e carregavam seus burros com seu milho, e foram para a casa de seu pai na terra de Canaã. E Jacó e seu agregado familiar saíram para atender aos seus filhos, e Jacó olhou, e eis que seu filho Simeão não estava com eles. E Jacó disse a seus filhos: onde está seu irmão Simeão, a quem não vejo? E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido em Mitzraim, Egipto. Capítulo 52, a tristeza de Jacó com a ausência de Simeão. E entraram em sua casa, e cada homem abriu seu saco, e olharam, e eis que no saco de cada homem o dinheiro estava lá, na qual eles e seu pai ficaram grandemente apavorados. E Jacó disse-lhes: o que é isto que vocês fizeram a mim? Eu enviei seu irmão José para saber sobre o vosso bem-estar, e vocês disseram-me: uma besta selvagem o devorou. E Simeão foi com vocês para comprar alimentos, e vocês dizem que o rei de Mitzraim colocou-o na prisão, e vocês desejam tomar Benjamim, para morra também, e derrubar todos meus cabelos brancos pela tristeza, ao túmulo de Benjamim e seu irmão Iosaf, José. Agora, portanto, meu filho não irá com vocês, pois seu irmão está morto, ele foi deixado sozinho, podem abatê-lo pelo caminho em que vocês vão, como se abateu seu irmão. E Ruben disse a seu pai: tu poderás matar meus 2 filhos se eu não trouxer teu filho e colocá-lo diante de ti.
E Jacó disse a seus filhos: Não vão para Mitzraim, pois meu filho não irá com vocês para Mitzraim, nem morrerá como seu irmão. E Judá disse-lhes: Fiquemos até que o milho esteja terminado, e então ele irá dizer: Pegue seu irmão, e ele vai livrar sua própria vida e a vida dos seus agregados familiares do perigo da fome. E naqueles dias a fome estava por toda a terra, e todas as pessoas da terra foram para Mitzraim para comprar alimentos, porque a fome prevaleceu grandemente entre eles, e os filhos de Jacó permaneceram em Canaã 1 ano e 2 meses até que seu milho terminou. E aconteceu depois que seu milho terminou, o acampamento inteiro de Jacó estava assolado pela fome, e todas as crianças dos filhos de Jacó reuniram e eles se aproximaram de Jacó, e todos eles cercaram-no, e disseram a ele: Dê-nos pão, para que portanto todos não pereçamos através da fome na tua presença. Jacó ouviu as palavras das crianças de seus filhos, e chorou um grande choro, e sua pena foi despertada por eles. E Jacó chamou por seus filhos, e eles todos vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó disse-lhes: Vocês não viram como seus filhos choraram sobre mim, neste dia, dizendo: Dá-nos pão, e não há nenhum? Agora, portanto, vão e comprem para nós um pouco de comida. E Judá respondeu e disse a seu pai: Se tu enviares nosso irmão conosco, nós iremos e compraremos milho para ti, e se tu não quiseres enviá-lo, então nós não iremos, pois certamente o rei de Mitzraim certamente obrigou-nos, dizendo: Vocês não devem ver meu rosto, a menos que seu irmão esteja com vocês. Pois o rei de Mitzraim é um forte e poderoso, e eis que nós não devemos ir a ele sem nosso irmão, senão todos nós seremos condenados à morte. Não sabes tu e tu não ouviste, que este rei é muito poderoso e sábio, e não há como ele em toda a terra. Eis que já vimos todos os reis da terra, e não vimos um como esse rei, o rei de Mitzraim. Certamente entre todos os reis da terra, nenhum é maior que Abimeleque, rei dos filisteus. Ainda é o rei de Mitzraim, é maior e mais poderoso do que ele, e Abimeleque só pode ser comparado a um de seus oficiais. Pai, tu não viste seu palácio e seu trono e todos os seus servos diante dele. Tu não viste esse rei sobre seu trono em sua aparição de pompa e real, vestido em suas vestes majestosas com uma grande coroa dourada sobre sua cabeça. Tu não viste a honra e o poder que Deus deu-lhe, pois não há como ele em toda a terra. Pai, tu não viste a sabedoria, a compreensão e o conhecimento que o Criador tem dado em seu coração, nem ouviste sua doce voz quando falou para nós. Nós não sabemos, Pai, o que o fez conhecer nossos nomes e tudo o que caiu sobre nós. Ainda ele perguntou também por ti, dizendo: Seu pai ainda vive, e está tudo bem com ele. Tu não viste os assuntos do governo de Mitzraim regulamentados por ele, sem inquirir de Faraó seu senhor. Tu não viste o pavor e medo que ele impõe a todos os egípcios. E também quando partimos, nós ameaçamos fazer a Mitzraim como para o resto das cidades dos amorreus, e ficamos extremamente colerizados com todas as suas palavras que ele disse, colocando-nos como espiões, e agora, quando novamente chegarmos diante dele, seu terror cairá sobre nós todos, e nenhum de nós será capaz de falar com ele quer uma pequena ou uma grande coisa. Agora, portanto, Pai, envie, te pedimos o rapaz com a gente, e vamos e compraremos alimento para nosso suporte, e não morreremos com a fome. E Jacó disse: Porque vocês têm lidado tão mal comigo, e informaram ao rei que tinham um irmão. O que é essa coisa que vocês fizeram comigo? E Judá disse a Jaci: Dê o rapaz em meus cuidados e desceremos a Mitzraim, Egito, e compraremos milho e, em seguida retornarmos. Se o rapaz não estiver com a gente, então deixe-me ter a tua culpa para sempre. Tu não viste as nossas crianças chorando diante de ti devido à fome, e não há nenhum poder em tua mão para satisfazê-los. Agora deixe tu apenas se despertar por eles, e envie nosso irmão conosco e nós iremos. Pois como a bondade de Deus para nossos antepassados será manifestada a ti, quando tu dizes que o rei de Mitzraim irá tirar teu filho. Como o Senhor vive, não o deixarei até que eu o traga e coloque-o diante de ti. Mas peça por nós ao Senhor, que ele possa lidar gentilmente conosco, para que possamos ser recebidos favoravelmente e gentilmente diante do rei de Mitzraim e seus homens, pois agora nós iremos retornar pela segunda vez com teu filho. E Jacó disse a seus filhos:
Eu confio em Deus o Criador, e ao Ulim, que ele possa livrar-nos, e dar-nos favor aos olhos do rei de Mitzraim e aos olhos de todos os seus homens. Agora, portanto, vão para o homem, e levem para ele em suas mãos um presente de que possa ser obtido na terra e levem diante dele, e o Criador Todo-Poderoso pode lhes dar favor diante dele, para que ele possa enviar Benjamim e Simeão vossos irmãos com vocês. E todos os homens levantaram-se, e eles levaram seu irmão Benjamim, e tomaram em suas mãos um grande presente do melhor da terra, e eles também tomaram uma porção dupla de prata. E Jacó estritamente comandou seus filhos sobre Benjamim, dizendo: tomem conta dele no caminho que vocês estão indo, e não separem-se na estrada, e nem em Mitzraim. E Jacó foi a seus filhos, e colocou suas mãos diante deles e orou ao Senhor por seus filhos, dizendo: ó Deus do céu e da terra, lembra-te de teu pacto com nosso pai Abraão, lembra-te do meu pai Isaque e ser gentil com meus filhos e livra-os das mãos do rei de Mitzraim. Faça-o eu peço-te ó Deus por causa dos teus favores, e resgata todos os meus filhos e resgata-os do poder egípcio e envie com eles os seus 2 irmãos. E todas as esposas dos filhos de Jacó e seus filhos levantaram os olhos para o céu e eles todos choraram diante de Deus e gritaram e para livrar seus pais das mãos do rei de Mitzraim. E Jacó escreveu um registro para o rei de Mitzraim e deu-lhe na mão de Judá e nas mãos de seus filhos para o rei de Mitzraim, dizendo: do teu servo Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão o hebreu, o príncipe do Criador, Ulim, para o rei poderoso e sábio, o revelador dos segredos, rei de Mitzraim, Egito, saudações. Seja isto conhecido a meu senhor, o rei de Mitzraim, a fome está ferido a terra de Canaã, e eu envio meus filhos a nos comprar alimentos de ti para nosso suporte. Pois meus filhos me cercam, e sou muito velho não vejo com os meus olhos, pois os meus olhos tornaram-se muito pesados por meio de idade, bem como com o choro diário por meu filho, por José que foi perdido de diante de mim, e eu ordenei a meus filhos que eles não entrassem juntos pelos portões da cidade quando eles chegassem a Mizraim, por causa dos habitantes da terra. E eu também ordenei-lhes ir a Mitzraim a procurar por meu filho, José, talvez eles pudessem encontrá-lo aí, e assim fizeram, e tu consideraste-os como espiões na terra. Não ouvimos nós a respeito de ti, que tu interpretaste o sonho de Faraó e falaste verdadeiramente a ele. Como, então, tu não sabes em tua sabedoria se meus filhos são espiões ou não? Agora, portanto, meu senhor e rei, eis que eu enviei meu filho diante de ti, como tu falaste a meus filhos. Imploro que coloque teus olhos sobre ele e que ele retorne para mim em paz com seus irmãos. Não sabes tu, ou ouviste tu, o que nosso Deus fez a Faraó quando ele tomou minha mãe, Sara, e o que ele fez a Abimeleque rei dos filisteus em conta dela, e também o que nosso pai Abraão fez aos 9 reis de Elão, como derrotou eles todos, com alguns homens que estavam com ele. E também o que meus 2 filhos Simeão e Levi fizeram a 8 cidades dos amorreus, como eles destruíram-nas devido à sua irmã Diná. E também por seu irmão Benjamim eles consolaram-se pela perda de seu irmão José. O que então farão para ele quando virem a mão de qualquer povo prevalecer sobre eles, por sua causa? Não sabes, ó rei de Mitzraim, que o poder do Criador está conosco e que também ele ouve nossas orações e ama-nos todos os dias. E quando meus filhos me contaram sobre tuas negociações com eles, eu não chamei a Deus por sua causa, pois senão tu terias perecido com teus homens antes que meu filho Benjamim viesse diante de ti, mas eu pensei que como Simeão meu filho estava em tua casa, talvez tu pudesses tratá-lo amavelmente. Agora, portanto, eis que Benjamim, meu filho, vai até ti com meus filhos, toma conta dele e coloca os teus olhos sobre ele, então, Ulim colocará seus olhos sobre ti todo o teu reino. Agora que eu te disse tudo o que está no meu coração, e eis que meus filhos estão chegando a ti com seu irmão, examina a face de toda a terra por causa deles e envie-os em paz com seus irmãos. E Jacó deu o registro para seus filhos, a cargo de Aonda, Judá, para dar-lhe ao rei de Mitzraim, Egipto. Capítulo 53. Os filhos de Jacó novamente vão para o Egito comprar pão. E os filhos de Jacó levantaram-se e tomaram Benjamim e todos os presentes e eles foram para Mitzraim e ficaram diante de José.
E José viu seu irmão Benjamim com eles, e ele saudou-os, e estes homens chegaram à casa de José. E José comandou o superintendente de sua casa, a dar a seus irmãos de comer, e ele o fez. E ao meio-dia José mandou seus homens entrarem diante dele com Benjamim, e os homens disseram ao superintendente da casa de José sobre a prata que foi devolvida em seus sacos, e ele disse-lhes: Isto será bem para vocês, não tenham medo. E trouxe seu irmão Simeão até eles. E Simeão disse a seus irmãos: O Senhor dos egípcios agiu muito gentilmente comigo, ele não me manteve preso, como vocês viram com os seus olhos, pois quando vocês saíram da cidade ele libertou-me e tratou-me gentilmente comigo em sua casa. E Judá tomou Benjamim pela mão, e eles vieram diante de José, e eles curvaram-se no chão. E os homens deram o presente a José, e todos eles sentaram-se diante dele, e José disse a eles: Está tudo bem com vocês? Está bem com seus filhos? Está tudo bem com seu pai idoso? E eles disseram: Está tudo bem. E Judá tomou o registro que Jacó tinha enviado, e deu-o na mão de José. E José leu a carta e conheceu a letra de seu pai, e ele quis chorar, e ele entrou em uma sala interior, e chorou um grande choro. E ele saiu. E ele levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim, e ele disse: Este é seu irmão de quem vocês falaram para mim. Benjamim se aproximou de José, e José colocou sua mão sobre sua cabeça, e ele lhe disse: Deus possa ser bom para ti, meu filho. E quando José viu seu irmão, filho de sua mãe, desejou novamente chorar, e ele entrou na câmara e chorou lá, e ele lavou o rosto e saiu, e absteve-se do choro, e ele disse: Preparem comida. E José tinha uma taça donde ele bebeu, e era de prata belamente incrustada com pedras de ônix e obsidian, e José colocou a taça aos olhos dos seus irmãos enquanto eles estavam assentados para comer com ele. E José disse aos homens: Eu sei por esta taça que Ruben é o primogênito, Simeão e Levi e Judá, e Sachar e Zebulon são filhos de uma mãe, assento-vos para comer de acordo com seus nascimentos. E ele também colocou os outros de acordo com seus nascimentos, e ele disse: Eu sei que este seu irmão mais jovem não tem nenhum irmão, e, como ele não tem nenhum irmão, ele deve sentar-se e comer comigo. E Benjamim subiu diante de José, e sentou-se no trono, e os homens contemplaram os atos de José, e eles estavam espantados com eles. E os homens comeram e beberam nesse momento com José, e ele deu, em seguida, presentes, e José deu um presente a Benjamim, e Manassés e Efraim viram os atos de seu pai, e eles também deram presentes a ele, e Osnat deu-lhe um presente, e haviam 5 presentes na mão de Benjamim. E José trouxe vinho para beber, e eles não quiseram beber, e eles disseram: Desde o dia em que José foi perdido nós não bebemos vinho, nem comemos qualquer iguarias. E José jurou-lhes, e ele insistiu-lhes muito, e beberam abundantemente com ele naquele dia, e José depois virou-se para seu irmão Benjamim para falar com ele, e Benjamim ainda estava sentado no trono diante de José. E José disse-lhe: Você teve algum filho? E ele disse: Teu servo tem 10 filhos, e estes são seus nomes: Bela, Becher, Ashbal, Gera, Naamã, Ashi, Rosh, Mupim, Chupim e Ord. Eu chamei seus nomes após meu irmão quem eu não vi. E ele ordenou que eles trouxessem diante dele seu mapa das estrelas, segundo o qual José sabia todos os tempos. E José disse a Benjamim: Ouvi dizer que os hebreus são familiarizados com toda a sabedoria, tu sabes alguma coisa disto? E Benjamim disse: Teu servo conhece toda a sabedoria que meu pai ensinou-me. E José disse: Benjamim, olha agora no presente instrumento e entenda onde teu irmão José está em Mifraim, que você disse que desceu a Mifraim. E Benjamim contemplou esse instrumento com o mapa das estrelas do céu. Ele foi sábio e olhou para saber onde estava seu irmão. E Benjamim dividiu a terra inteira de Mifraim em 4 divisões. E ele descobriu que aquele que estava sentado no trono diante dele era seu irmão José. E Benjamim questionou muito. E quando José viu que seu irmão Benjamim ficou muito admirado, ele disse: O que tu viste, e por que tu estás surpreendido? E Benjamim disse a José: Eu posso ver por isso, que meu irmão José está assentado aqui comigo sobre o trono. E José lhe disse: Eu sou teu irmão José, não revele isto para teus irmãos.
Eis que vou enviar-te com eles quando eles forem embora, e eu mandarei eles serem trazidos de volta novamente para a cidade, e eu te levarei para longe deles. E se eles se arriscarem as suas vidas e lutarem por ti, então eu saberei que eles se arrependeram do que eles fizeram a mim, e vou revelar-me, e se eles te abandonarem quando eu levar-te, então tu permanecerás comigo, e eu vou disputar com eles, e eles deverão se afastar, e eu não vou revelar-me para eles. Nesse momento José mandou seu oficial preencher seus sacos com comida, e colocar cada dinheiro dos homens em seu saco, e colocar a taça no saco de Benjamim e dar-lhes provisão para a estrada, e assim fizeram. E no dia seguinte os homens levantaram-se no início da manhã, e eles carregaram seus burros com seu milho, e eles saíram com Benjamim, e eles foram para a terra de Canaã com seu irmão Benjamim. Eles não tinham ido longe de Mizraim, quando José ordenou aos que eram de sua casa, dizendo: Vão, persigam estes homens antes de irem muito longe de Mizraim e digam-lhes: Porque vocês roubaram a taça do meu mestre? E o oficial de José foi, e ele chegou a eles, e ele falou-lhes todas as palavras de José. E quando eles ouviram isto ficaram extremamente irritados, e eles disseram: Aquele com o qual a taça de seu mestre for encontrada, deve morrer e nós também nos tornarmos escravos. E eles apressaram-se e cada homem derrubou seu saco de seu burro, e olharam dentro dos sacos. E a taça foi encontrada no saco de Benjamim, e eles rasgaram suas vestes, e eles voltaram para a cidade, e eles bateram em Benjamim na estrada, continuaram batendo até que eles chegaram à cidade, ficaram diante de José. E acendeu a raiva de Judá, e ele disse: Este homem só trouxe de volta para que destrua Mizraim neste dia. E os homens chegaram à casa de José, e encontraram José sentado no seu trono, e todos os homens poderosos de pé na sua direita e esquerda. E José disse-lhes: O que é este ato que vocês cometeram, pegando minha taça de prata, e foram embora? Mas eu sei que vocês tomaram meu copo para saberem em que parte da terra está seu irmão. E Judá disse: O que é que vamos dizer ao nosso senhor? O que nós falaremos, e como é que nos vamos justificar a nós mesmos? Deus neste dia encontrou a iniquidade em todos os teus servos, portanto ele fez esta coisa a nós neste dia. E José levantou-se e pegou Benjamim e levou de seus irmãos com violência, e ele veio para casa e trancou a porta para eles, e José mandou-os de sua casa para o que deviam dizer a eles. Assim diz o rei: Vão em paz a seu pai, eis que eu tomei o homem em cuja mão foi encontrada a minha taça.